Nessa aula, nós vamos falar sobre um assunto que é muito específico de C++, que é a sobrecarga de operadores. A sobrecarga de operadores, ela é um dos recursos mais interessantes de C++. A ideia básica é a gente conseguir introduzir, ou seja, incluir, reescrever operações básicas do nosso dia a dia, por exemplo, soma, igualdade, comparação, incremento, né, nas classes que nós criamos. Então, aquelas operações, aqueles operadores de soma, subtração, multiplicação, comparação, igualdade, maior igual, menor, menor igual, diferente, que são operadores que geralmente trabalham com dados numéricos, né, com tipos de dados básicos, por exemplo, inteiro, real, comparação de cadeia de caracteres, por exemplo, de caractere para outro, né? Então, são todas operações que geralmente, né, que a gente vê trabalhando com tipos básicos de dados. A gente vai conseguir, com esse recurso do C++, sobrecarregar algum operador, né, para os nossos tipos de dados, para os nossos tipos que nós definimos. Quem são eles? As classes que nós definimos, né? Então, assim, para fazer essa aula, eu não consegui, assim, usar aqueles exemplos que a gente já vem trabalhando nas aulas, que é a conta, o cliente, né, que a gente já vem trabalhando aí nas aulas de programação orientada a objeto. Então, eu resolvi colocar aqui uma classe totalmente fora do contexto daquele exemplo nosso, mas que eu consigo com ela, de uma maneira um pouco mais didática, explicar esse recurso para vocês, tá? Então, eu vou definir aqui a classe ponto. O que é um ponto aqui para mim? É um ponto do plano cartesiano, tá? Então, ponto aqui para mim, tá? Aqui é a minha classe ponto. Ela tem um x e o y, tá? Então, tem as coordenadas x e y aí, tá? E ela tem um construtor que recebe o x e o y. Se não for passado nada para ele, ele vai entender que o x é zero e o y é zero. Ou seja, você tanto pode ter um construtor que recebe quais são os valores de x e y, e aí ele vai atribuir esses valores. Aqui já está implementado meu construtor, ele é inline aqui, ó. Então, eu tenho aqui o parâmetro x1 e y1, né? Se eu passei esse valor de x1 e y1 aqui no construtor do meu ponto, ele vai atribuir esse x1 ao x e o y1 ao y. Isso aqui é exatamente a mesma coisa de fazer uma coisa assim, ó, x igual a x1, y igual a y1, tá? É exatamente a mesma coisa. Ele vai atribuir, e se você não passou nada para o construtor do ponto, ele vai entender que aquele ponto está no ponto 00, tá? Ok, e aqui, de método conhecido aqui para nós, é um método print que simplesmente imprime o ponto, tá? Eu vou colocar aqui o meu método print, ó, ele imprime o x e o y, né? E pronto, tá? Mais nada. E aqui são as minhas funções, os meus operadores sobrecarregados. Antes de começar a sobrecarregar, explicar aqui, né, a sobrecarga dos operadores, é importante a gente relembrar algumas coisas. O que é sobrecarga? Sobrecarga é quando você coloca mais de uma funcionalidade para alguma função, para algum método. Então, quando a gente tinha, por exemplo, a sobrecarga de construtor. Então, aqui, esse meu construtor aqui, ele não é sobrecarregado, né? Mas ele está aqui fazendo as vezes de sobrecarga. Vamos supor aqui que eu tivesse um construtor assim, ó. Tá? Tivesse somente esse construtor aqui, que recebe os parâmetros x e y. E eu defini um outro construtor que não recebe nada. Tá? Esse meu construtor que não recebe nada,
ele vai funcionar dessa forma aqui, olha. Se você passa alguma coisa, você atribui x1 e y1 para o x e para o y, e se você não passa nada, ele vai atribuir o 0, 0 para o x e para o y. Aqui eu tenho uma sobrecarga de construtor, não tenho? Ou seja, eu tenho mais de uma forma diferente de executar uma funcionalidade. Que funcionalidade que é essa? Construir um objeto do tipo ponto. Lá na nossa classe conta, a gente tinha uma sobrecarga de construtor também. Né? Você tinha mais de uma possibilidade de criar uma conta. Uma era não passando argumento algum, e a outra era passando o cliente, que era o titular da conta. Né? Então, você tem mais de uma maneira possível de executar aquela funcionalidade, que no caso ali é a construção daquele tipo de dado. Você pode ter outras funções, outros métodos dentro de uma classe que são sobrecarregados também. Você pode ter, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Da forma como estava. Você pode ter, por exemplo, dentro dessa classe aqui, você pode ter, tem nada a ver, né? Eu vou escrever aqui a função soma, tá? Vou escrever só o cabeçalho dela aqui. Void não, né? Int soma. Veja, aqui eu tenho uma função soma que recebe 2 parâmetros inteiros e retorna um inteiro. Ou seja, a gente não tem aqui a implementação desse método, mas parece que esse método aqui vai somar A e B e vai retornar o resultado, né? E se eu tivesse uma coisa assim, olha, tá escrito errado, mas veja só, na mesma classe eu vou ter uma outra função que também se chama soma, que recebe 2 parâmetros, mas dessa vez esses 2 parâmetros são strings, podia ser outro nome aqui também, ó, x e y. Apesar de que ali tá no mesmo nome da classe, né? Vou colocar aqui Q e W. Beleza. Que recebe 2 parâmetros, mas do tipo string e retorna uma string. Parece que essa função soma aqui, escrita dessa forma, ela vai concatenar a string W com a string Q e retornar esse resultado. Parece. Mas veja, o que eu quero dizer aqui é que eu tenho 2 métodos diferentes que têm o mesmo nome, porém suas assinaturas são diferentes. Ou seja, um método ele recebe inteiros e retorna um inteiro, e o outro método recebe strings e retorna uma string. A assinatura é diferente, mas os nomes são iguais. Isso aqui é uma sobrecarga também, tá? Você tem 2 formas diferentes, né? Você tem 2 maneiras diferentes de executar a mesma operação, ou seja, o mesmo método, tá? Isso é sobrecarga também. E a sobrecarga do operador, que é o que a gente vai ver aqui agora, que eu vou adicionar uma maneira diferente daquele operador que eu estou sobrecarregando funcionar, tá? É isso. Bom, uma outra coisa que a gente precisa relembrar aqui é o seguinte. Eu vou trabalhar aí com vocês, os primeiros exemplos vão ser a sobrecarga dos operadores de incremento pré-fixado e pós-fixado, tá? Então, para quem não viu, ou para quem não se lembra como que funciona esse negócio, eu vou colocar um pequeno exemplo aqui. Tem nada a ver com a nossa classe ponto ainda, tá? Vamos supor aqui que eu tenho um inteiro A que recebe 1, tá? Vou imprimir o A. O que ele vai imprimir? 1, certo? Próxima linha. Eu vou incrementar primeiro e depois usar. Então, veja, olha a ordem que está essa coisa aqui. Primeiro incrementa e depois usa. É diferente do A++. O que é A++? Primeiro você usa e depois você incrementa, né? Aqui é mais A. Primeiro você incrementa e depois você usa. Usa onde? Na função que está aqui, que é um cout. Ok? Então, aqui, olha, qual que era o valor do meu A? 1.
Então, agora eu vou incrementar primeiro, ele vai passar para 2, e depois eu vou imprimir, tá? Então, o que ele vai imprimir aqui? Ele já incrementou, então ele vai imprimir 2, ok? Então, qual que é o valor do meu A aqui agora? 2. Agora, eu vou imprimir primeiro, usar primeiro e depois incrementar. O que ele vai imprimir? Ele vai imprimir 2 e vai incrementar. Então, qual que é o valor do meu A? O A aqui vai valer 3. Depois que ele imprimiu 2, o A aqui vai valer 3. Depois eu vou imprimir o meu A, ok? Então, essa é a saída do programa. 1, 2, 2, 3, tá? Vou inverter algumas coisas aqui. Vou inverter os operadores pré-fixado e pós-fixado, tá? Então, vamos lá. Aqui imprimiu 3, né? Agora, o pós-fixado primeiro. Temos aqui o A valendo 1. Então, imprimiu 1, ok? Agora, nós vamos usar o A, ou seja, nós vamos imprimir o A e depois incrementar. Então, vai imprimir o A e depois vai incrementar. Então, ele vai imprimir 1 e depois vai incrementar, A vai valer 2, tá? Agora, ele vai incrementar o A, então, A vale 2, ele vai incrementar o A vai valer 3, e ele vai imprimir o A. Ok? E agora, ele vai imprimir o A. Ver se eu acertei aqui. Um, 3 e 3, ok? Então, aqui está, só para relembrar aí, para quem nunca viu, né, nunca usou, aqui nós temos 2 operadores diferentes. Um operador de incremento pós-fixado, ou seja, o operador vem depois do nome da variável, e aqui um operador de incremento pré-fixado. O operador vem antes da variável, ou seja, ele incrementa primeiro e depois usa naquela função que está sendo usada ali naquele momento, bom? Isso aqui é só para relembrar aí, tem nada a ver com o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Muito bem. Então, agora vamos definir alguns pontos, tá? Vamos definir aqui alguns pontos. O ponto que eu já expliquei para vocês. O ponto é um ponto, né, com coordenadas x, y aí do plano. Então, eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, ponto C e ponto D. Aqui eu estou imprimindo aqui no momento somente o ponto A e o ponto B, tá? O ponto A, veja que eu não passei nada para ele, então ele criou esse ponto onde? No ponto 0, 0. E o ponto B, eu passei alguns valores para ele, então ele criou o ponto 2, 3, tá? Muito bem. Eu quero ser capaz de fazer uma coisa assim, olha. Quero ser capaz de fazer uma coisa dessa forma aqui. O que é isso? Eu estou incrementando um ponto. Olha, eu sei incrementar inteiro. Eu sei incrementar caractere, mas eu não sei incrementar ponto. Como que é incrementar ponto? Então, eu tenho que escrever como que é o comportamento daquele operador quando ele está lidando com um tipo de dado que é um ponto, não é um tipo de dado básico, inteiro, float, double, char. Não, ele é um ponto, né? É uma coisa, é uma classe que nós definimos aqui, tá? Então, eu vou escrever aqui o que é
sobrecarregar o operador de incremento pré-fixado, tá? Eu quero ser capaz de fazer isso daqui e depois escrever isso aqui de novo, ó, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. A.print, aqui B.print. Então, ele vai incrementar e depois usar, né? Que é isso aqui que ele está fazendo. Incrementa e depois usa, tá? Quero ser capaz de fazer esse operador de incremento pré-fixado funcionar para a classe ponto. Então, eu vou definir esse operador lá na minha classe ponto. Então, eu vim aqui e escrevi essa função, vou deixar isso aqui, ó. Essa aqui é a função que nós vamos trabalhar agora. Eu vou sobrecarregar, o operador de incremento pré-fixado, tá? Então, é assim a sintaxe que eu vou definir aqui por enquanto. Toda vez que você está lidando com sobrecarga de operador no C++, você tem que usar essa palavrinha operator, para ele entender que você está sobrecarregando o operador que vem logo em seguida aqui, tá? Veja que aqui, ó, estou sobrecarregando outros, né? Aqui eu estou sobrecarregando o operador de soma, aqui o operador de igualdade, tá? Então, a sintaxe é sempre o tipo do retorno da sua função. No caso aqui, primeiro vou trabalhar com void, depois a palavra operator, depois o operador que você está sobrecarregando e depois a lista de argumentos. Nesse caso aqui, do operador pré-fixado, eu não preciso receber argumento. O argumento é o próprio valor ali que eu estou trabalhando, tá? Muito bem. Então, agora, eu vou escrever o que é essa coisa aqui para mim. Vamos fazer um esqueminha aqui primeiro, olha. Aqui está o meu ponto, no caso aqui é o ponto A, né? Que era o ponto 0, 0. Vou até colocar um Azinho aqui. O que seria incrementar o A? Incrementar o A para mim, para esse caso aqui, fictício que eu estou trabalhando, é o quê? É eu vir aqui e andar uma casinha no X e andar uma casinha no Y. Eu vim parar aqui, ó. Incrementar o A, o X, em uma unidade, incrementar o Y em mais uma unidade. Isso, para mim, para esse contexto que supostamente eu estou definindo aqui, é o incremento de um ponto para mim, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Vou vir aqui. Aqui está o meu operador pré-fixado e implementado. Ele retorna void, é da classe ponto, operator, né? Então, a sintaxe aqui, ó, é exatamente igual que a das outras funções que a gente já estava trabalhando lá, com esse operador aqui de escopo, né? Definindo aqui o ponto.h, tudo igualzinho. E aqui, o que é realmente trabalhar com isso, incrementar o ponto para mim? É incrementar o x e incrementar o y. Né? Aqui eu já estou até usando pré-fixado aqui também. Incrementar o x, incrementar primeiro e depois usar, incrementar primeiro e depois usar, né? Incrementei o x e o y, ok? E aí, tá pronta a minha função, tá pronta a minha sobrecarga, tá? Agora eu vou usar, olha. Na hora que eu fizer isso daqui, aquela função sobrecarregada vai ser chamada, né? E aí, como que vai ser aqui? O que é o A incrementado, né? Ele vai incrementar primeiro e depois usar, né? Incrementar primeiro e depois usar, e depois incrementar primeiro e depois usar. Aqui nesse caso tem só o incremento. Então, o que é o A incrementado? Ele vai parar lá no ponto 1, 1. E o que é o B incrementado? Ele vai parar no ponto 3, 4. Tá? Então, aqui ele vai imprimir 1, 1 e depois ele vai imprimir 3, 4. Certinho, tá? Só que aqui vai ter um probleminha, né? Um erro sutil. Suponha que eu não quero fazer isso aqui separado desse jeito aqui, ó. Eu quero fazer assim, ó. Isso aqui do mesmo jeito que eu fiz com aquele A ali em cima, ó. Eu quero vir aqui, incrementar meu ponto,
e imprimir. Ou seja, incrementa primeiro, depois usa. Né? Isso aqui vai dar um erro para mim. Por quê? Veja qual que é o retorno da minha função. Minha função é void. Então, isso aqui, chamar isso aqui para mim, isso aqui vai retornar um void. Não vai retornar um ponto. E void não tem a função print. Não tem o método print. O ponto tem. Então, eu tenho que arrumar minha função de modo que ela me retorne um ponto. Tá? Eu já vou até executar aqui, vocês vão ver que vai dar um erro. Ó, invalid use of void, ou seja, void não tem método print. Porque isso aqui, executar isso daqui, me retornou um void, porque foi o retorno da minha função aqui, tá? Do meu método. Então, aqui eu preciso que me retorne um ponto, tá? E aí você tem algumas formas de fazer. Olha, eu vou criar um ponto temporário aqui. Ponto temporário aqui. Vou chamar e vou colocar que esses valores desse ponto é o x e o y que eu acabei de criar ali. E vou retornar esse ponto temporário. Tá? Agora, perdão. Retorno aqui. Agora sim. Prontinho. Conseguimos usar, incrementar primeiro e depois usar, tá? Então, uma forma um pouco mais enxuta de fazer isso daqui, a gente pode simplesmente retornar essa coisa aqui de uma vez, né, sem a necessidade de criar essa variável temporária, esse objeto temporário aí. Eu vou simplesmente retornar essa coisa. Assim, tá? Isso aqui já tá me criando um novo ponto. Isso aqui já tá me criando um novo ponto. E eu já tô retornando esse ponto, tá? Um jeito aí mais conveniente de fazer esse retorno. Ok. Agora, e o pós-fixado, tá? Então, aqui a gente já conseguiu fazer a operação de incremento pré-fixado para um ponto, né? E agora eu quero ser capaz de fazer uma coisa assim, olha. Quero ser capaz de usar, ou seja, printar, né? E depois incrementar. Tá? Para isso, a gente vai definir a nossa função operadora pós-fixada dessa forma aqui, ó. Também vai ter que retornar um ponto, né? Porque eu vou querer trabalhar com isso dessa forma aqui também. E a sintaxe é dessa forma aqui, né? Eu também estou sobrecarregando o operador mais aí, que é o operador de incremento. E como a gente já sabe, esses operadores aparecem após o operando, né? Quando esses operadores aparecem após o operando, o valor do operando é incrementado ou decrementado depois de usado, né? Que é o que faz o incremento pós-fixado aí. Quando nós sobrecarregamos os operadores mais ou menos também, né? Pode ser um decremento pós-fixado, nós devemos indicar ao compilador se a sobrecarga é associada à sua forma pré-fixada ou pós-fixada. Para distinguir entre essas duas formas, o compilador utiliza o número de argumentos da função operadora. Se a gente deixar essa coisa exatamente assim, ó, eu não consigo fazer essa sobrecarga. Por quê? Porque eu estou tendo uma função, né? Que o nome da função é mais mesmo, operator mais. E como que eu estou distinguindo uma coisa da outra? Eu preciso indicar isso para o compilador. Como que ele vai saber que a função pré-fixada é essa aqui de cima
e a função pós-fixada, essa aqui de baixo, elas são idênticas, tanto no número de argumentos de entrada quanto no tipo de saída. Então, para distinguir entre essas duas formas, o compilador utiliza o número de argumentos da função operadora. Então, se a função operator mais, que é essa daqui, né, for definida sem nenhum parâmetro, ela será chamada sempre que a função operação pré-fixada for encontrada, né? Se a função for definida como um operador, eu vou colocar um inteiro aqui, ó, né? Tendo um único parâmetro do tipo int, que será ignorado, e serve somente para que o compilador possa diferenciar as duas formas do uso, né? Então, o compilador vai chamar essa outra forma aqui, sempre que a operação pós-fixada for encontrada. Então, isso aqui é só um artifício que o compilador usa para distinguir uma forma da outra, que elas são idênticas, né? Então, isso aqui é uma convenção. Quando não passa nada aqui, né? O compilador entende que é a função pré-fixada que está sendo chamada, e aqui, quando ele tem um int aqui, ele entende que é a função pós-fixada que está sendo chamada, tá? É assim que está implementado nos tipos básicos, e é assim que a gente vai manter nos nossos tipos definidos por nós aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, essa aqui é a implementação do nosso tipo pós-fixado, né? E como é que isso aqui funciona, né? Como é que isso aqui funciona? Bom, o pós-fixado, qual que é a ideia? Você usa primeiro e depois incrementa. Então, aqui nós temos, deixa eu colocar aqui a saída, né? O valor do ponto A era 1, 1. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir primeiro, então ele vai imprimir 1, 1 e depois incrementar, né? Então, ele vai imprimir 1, 1, que é o ponto que vai acionar a função print, vai ser tipo o ponto anterior, né? Vai acionar a função print, mas ele já vai estar incrementado. Depois disso aqui executado, o ponto A vai ser o ponto 2, 2, né? E o ponto B, ele vai imprimir o 3, 4, que ele vai é o ponto que vai acionar isso aqui primeiro, e depois ele vai estar incrementado. Então, ele vai estar com qual valor? 4, 5, né? Então, eu vou até imprimir novamente aqui o nosso ponto A e B, depois desse uso aqui, desse incremento, só para a gente ver o resultado final aqui, tá? Então, vamos lá. Olha, então, antes até o pré-fixado ali, a gente tinha feito isso daqui, então o valor do A era 1, 1, o valor do B era 3, 4, né? E aí nós chegamos aqui, ó, usa primeiro e depois imprime. Então, ele usou o ponto anterior e imprimiu, né, o ponto anterior mesmo. Mas nesse momento, qual que é o valor do A? Já é 2, 2, né? E nesse momento aqui, ó, ele usou primeiro, então ele usou o valor que ele tinha, que era 3, 4, e depois incrementou. Então, qual que foi o valor para B? 4, 5, tá? Então, qual que foi o artifício que foi feito aqui na implementação? Incrementa, porque vai incrementar realmente o valor do x e do y daquele ponto. Mas qual que é o ponto que você tem que retornar lá para ser usado naquele momento antes de aparecer o incremento? O incremento já foi feito aqui, ó. Então, antes de aparecer o incremento, você vai passar o ponto anterior, que é simplesmente o x menos 1 e o y menos 1, tá? Então, esse foi o artifício aqui. Bom, você pode também, vou colocar aqui, ó, uma coisa aqui assim, ó, C igual a A. Eu vou imprimir o ponto C.
né? Você pode atribuir um ponto para outro aqui. Tem nada a ver aqui, mas só por curiosidade também você pode fazer esse tipo de atribuição. Bom, para não ficar muito longo aqui esse assunto, eu vou dividir esse vídeo aqui e no próximo nós vamos falar sobre a sobrecarga dos operadores de soma, tanto somando um ponto quanto somando um inteiro ao ponto, tá? E também um exemplo aqui de um operador de igualdade.